Iniciaremos nossa discussão a partir de uma perspectiva conectada e transnacional, pois diversos eventos nas Américas são reconhecidos como marcos significativos nas lutas de movimentos e indivíduos contra opressões de gênero e sexualidades, interseccionadas com raça. Essas memórias são construídas a partir de acontecimentos que abalaram cidades em destaque. Em São Francisco, por exemplo, tivemos os distúrbios na cafeteria Compton, em 1966, e a criação do National Transsexual Counseling Unit. Essas memórias são construídas a partir de acontecimentos que abalaram cidades em destaque. Em São Francisco, por exemplo, tivemos os distúrbios na cafeteria Compton em 1966 e a criação do National Transsexual Counseling Unit. Em Buenos Aires, destacam-se a fundação do grupo Nuestro Mundo, em 1967, e da Frente de Liberação Homossexual, que publicou a revista Somos entre 1973 e 1976. Apesar da repressão durante a ditadura argentina, a rebelião de Stonewall, em 1969, é outro evento emblemático, celebrado desde 1970 nas primeiras paradas do orgulho em várias cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago. Essas lutas contaram com a participação ativa de pessoas trans, drag queens e lésbicas, além de indivíduos que se identificavam como homossexuais. Nomes como Storm DeLavier, Marsha Johnson, Silvia Rivera foram fundamentais em Nova York, conectando as lutas locais com as da América Latina e do Caribe. Johnson e Rivera fundaram a Street Travesty Action Revolutionary, enfrentando desafios dentro de um movimento que muitas vezes marginaliza pessoas trans e travestis. Havia um descontentamento generalizado que traduziu na criação de espaços, clubes, jornais, grupos musicais e movimentos políticos, expressos por lemas como Fight Back, Lute, Reaja e Rebele-se, em sintonia com as lutas de povos originários e negros. Entre as décadas de 1970 a 1990, os movimentos feministas latino-americanos cresceram exponencialmente, passando por intensas transformações. No Chile, desafiaram o regime opressor. No Brasil e na Nicarágua, conquistaram reconhecimento governamental. Em outros contextos, as lutas unidas das mulheres redefiniram o feminismo em países como Honduras, El Salvador e Guatemala. O desenvolvimento feminista na América Latina e no Caribe é evidenciado pelos encontros feministas realizados desde 1981, em locais como Bogotá, Lima, Bertioga, Cidade do México e São Bernardo. Esses encontros marcaram a trajetória de debates estratégicos, organizacionais e teóricos, moldando o ativismo feminista contemporâneo na região. Objetivo: a inclusão das histórias sobre identidades e expressões de gênero, bem como sexualidades nos cursos de história no Brasil, não tem sido rápida e enfrenta diversos obstáculos, incluindo preconceitos que ainda permeiam as resistências dos professores universitários. O preconceito histórico contra essas questões representa um grande desafio para os currículos, O preconceito histórico contra essas questões representa um grande desafio para os currículos, que pouco têm contribuído para transformar os temas e os enfoques historiográficos. Esse modelo narrativo enraizou-se nas percepções dos sujeitos que dominam a escrita e a oratória, perpetuando-se nas instâncias de produção e conhecimento até hoje. A produção acadêmica frequentemente se baseia em narrativas organizadas desde os séculos XIX e XX, sustentadas por perspectivas eurocêntricas e visões dicotômicas que ainda prevalecem. Essa reprodução automática de conceitos e categorias é comum entre aqueles que se beneficiam dessas visões, muitas vezes sem uma análise crítica. Com a organização dos primeiros grupos feministas na América Latina, surgiu uma narrativa que não apenas desafiou o patriarcado, mas também uniu forças contra a exploração e a opressão social, econômica e política. A repressão estatal e a luta de classes foram fundamentais para moldar uma prática feminista original na região, o que enfatiza que, em países sobre regimes militares, a repressão patriarcal e a violência institucionalizada são centrais. Os encontros feministas na América Latina foram cruciais para o desenvolvimento da teoria e prática feministas, embora nem todas as questões discutidas tenham recebido a devida atenção.
Esses encontros serviram como base para a construção de uma linguagem política comum e como palco para disputas sobre as estratégias mais eficazes para alcançar a igualdade de gênero em contextos dependentes, capitalistas e patriarcais. Metodologia. Maria Lígia Coelho Prado traz algumas reflexões valiosas para o papel das histórias conectadas, enfatizando que escalas amplas podem oferecer interpretações ricas e merecem maior investimento. Os estudos transnacionais não devem descartar a comparação, embora sempre existam riscos de visões etnocêntricas. E é fundamental observar o trânsito entre diferentes contextos e as respostas de intelectuais latino-americanos aos problemas comuns enfrentados em seus países. Subramanian destaca tentativas de escrever histórias que desafiem a centralidade das nações e dos impérios, focando em outras territorialidades e conexões. A dimensão transnacional dos processos de colonização e imperialismo ganhou destaque nos estudos subalternos, pós-coloniais e culturais, entre outros. Segundo Stuart Hall, o pós-colonial ele é um processo global e transcultural que reescreve narrativas imperiais, descentralizando-a das nações. Ele recusa a dicotomia entre aqui e lá, enfatizando como as relações diaspóricas transformam as noções de centro e periferia, reorganizando o global e o local. A presente pesquisa articula perspectivas conectadas e transnacionais, explorando como o nacional e o global são construídos conjuntamente. Um dos objetivos do projeto é realizar um levantamento bibliográfico sobre os principais debates que levaram à formação dos grupos e movimentos que lutam pela implementação de direitos de expressão e identidade de gênero, além de discutir criticamente alguns movimentos feministas, conforme sugerido nas obras de Norma Mongrovejo. É essencial a gente abordar as intersecções entre o feminismo, o gênero, a sexualidade, a raça e a classe, porque pode gerar interpretações muito ricas, mas que requer muita cautela teórica, metodológica, para a gente evitar generalizações ou conexões que são forçadas, né? Resultados e uma breve discussão. No artigo Feministas na América Latina de Bogotá, São Bernardo, as autoras destacam que, enquanto analistas masculinos atribuíam a militarização do governo civil e as ditaduras da década de 70 fatores culturais e econômicos, as feministas argumentavam que essas políticas também estavam enraizadas nas relações patriarcais e na opressão dessas mulheres na esfera privada. O autoritarismo é visto como a expressão máxima dessa opressão. Os papéis tradicionais das mulheres e os valores da família cristã ocidental estavam no cerne da ideologia de segurança nacional e da política social repressiva. Contudo, havia uma grande discrepância entre o discurso oficial sobre gênero e a realidade das vidas femininas. Enquanto o Estado exaltava a pureza feminina, milhares de mulheres eram empurradas ao mercado de trabalho e se tornavam vítimas de repressão, enfrentando violências que contradiziam completamente o ideal da maternidade. Na primeira metade da década de 70, a oposição ao autoritarismo militar, ele provinha em grande parte da esquerda política. Assim como na América do Norte e na Europa Ocidental, o feminismo da segunda onda da América Latina surgiu dessa nova esquerda, mas a oposição progressista ainda era permeada pelo machismo, relegando as questões femininas a um plano secundário nos movimentos revolucionários. A consciência feminista, ela desenvolveu a partir das contradições enfrentadas por mulheres em movimentos guerrilheiros ou em organizações militantes. O protótipo da ativista feminista latino-americana era frequentemente uma ex-militante radical, ao contrário da imagem de uma dama burguesa. Essas feministas se comprometeram com a mudança radical nas relações sociais, lutando também contra o sexismo presente na esquerda. As mulheres assumiram papéis de liderança nas estratégias de resistência das classes trabalhadoras, participando ativamente de movimentos que buscavam melhores serviços urbanos e educação para os seus filhos. Na América Latina, esses movimentos são denominados de movimentos de mulheres ou movimentos femininos. E as feministas contemporâneas, elas são apenas uma parte de um movimento muito maior e heterogêneo que prioriza o trabalho com as operárias e busca conscientizar os papéis de gênero. Em julho de 1981, mais de 200 feministas de cerca de 50 organizações se reuniram em Bogotá
para o primeiro encontro, representando diversos países latino-americanos. Em novembro de 99, aproximadamente 1.300 mulheres participaram do oitavo encontro, com foco em avaliar as últimas 3 décadas do feminismo na região e em focar em criar espaços de diálogo sobre as opressões contemporâneas. Esses encontros regionais não apenas promoveram a confluência de ideias, mas também ajudaram a formar comunidades feministas e a desafiar normas culturais masculinas. A opressão baseada na diferença sexual, ela não opera isoladamente. Ela está intrinsecamente ligada a uma matriz de poder moderna e colonial, que é, por sua vez, racista e capitalista. No âmbito teórico, a produção de pensadoras como Ildete Spinoza Minoso, ela introduz o conceito da razão feminista e destaca a necessidade de uma superação da categorização universalista de gênero. Os movimentos como Ser Mulher na República Dominicana, o Grupo Latino de Estudo, Formação e Ação Feministas, o GLEFAS, na Colômbia, exemplificam o esforço contínuo por justiça social e direitos de gênero na região. A análise dos feminismos latino-americanos é essencial para que a historiografia possa compreender como esses movimentos impactaram culturalmente e legalmente a sociedade, né? Agora, os agradecimentos. O resultado dos movimentos feministas na América Latina, eles são evidenciados nos encontros na produção teórica de pensadoras como a Ildete Spinoza, que tem um impacto muito profundo no bem-estar das pessoas, promovendo mudanças significativas na sociedade. Quando elas desafiam as normas patriarcais e abordam as questões de gênero de maneira interseccional, esses movimentos não apenas ampliam o conhecimento sobre as desigualdades enfrentadas por mulheres e grupos marginalizados, mas também geram a conscientização e empoderamento. Essa transformação social, ela contribui para a construção de uma comunidade mais justa e equitativa, onde as vozes femininas, elas são ouvidas e valorizadas. Além disso, a luta por direitos de gênero e justiça social fortalece políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida de todos, resultando em um impacto positivo, o que se estende além do âmbito individual, beneficiando a sociedade como um todo. Assim, a análise e a valorização desses movimentos, eles são cruciais para fomentar um futuro mais inclusivo e solidário. Gostaria de agradecer, gostaria de expressar minha sincera gratidão à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela valiosa oportunidade proporcionada através do projeto de iniciação científica. A UFOP, com seu ambiente acadêmico enriquecedor, e o CNPq como fomentador essencial da pesquisa no Brasil, foram fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho. Eu agradeço também pelo apoio que o projeto recebeu nos encontros de saberes anteriores, que possibilitaram o intercâmbio de ideias e a ampliação do conhecimento, enriquecendo ainda mais essa experiência. Eu agradeço muito e até mais.